Muitos brasileiros têm raízes judaicas, sim, raízes judaicas, e não sabem. Só que existem formas muito simples de você buscar esta informação. Será que tenho raízes? Muitas pessoas me perguntam na rua, né? Graças ao bom Deus que nos dá vida, nós estamos chegando a milhares de brasileiros. São milhões impactados com essa história dos brasileiros com raízes judaicas, né? Eu trago aqui o dicionário sefardita, inclusive vai estar disponível aqui para você comprar esse dicionário e ter em mãos. São 16 mil sobrenomes de brasileiros comuns no Brasil que carregam essa ligação histórica, essa ligação cultural de alma com o povo judeu. Então, foi catalogado aqui um trabalho acadêmico que encontrou 16 mil sobrenomes de judeus sefarditas, ou seja, judeus que viviam na Espanha e Portugal e vieram parar no Brasil, pessoal. Essa é a questão, né? Quando a gente fala, raízes judaicas do Brasil, então é depois da Segunda Guerra esses judeus chegaram aqui? Não, eles começaram a chegar aqui a partir do ano 1500, certo? Os judeus eram aqueles que faziam as expedições, as grandes navegações, eram financiadas inclusive pelos judeus, certo? Os grandes navegadores tinham judeus em suas equipes. Os primeiros colonizadores, os colonos que começaram a chegar no Brasil, eram judeus. De cada 4 portugueses, 3 eram judeus. Então, fazendo um apanhado rápido, né? Uma das formas para você identificar se você tem raízes judaicas, olha só, olha esses sobrenomes, veja se o teu sobrenome tá na lista: Magalhães, Pimentel, Falcão, Sarmento, Valadares, Macedo, Guzmão, Teles, Godoy, Arouca. Olha aí, ó. Já falei 10. Professor Paulo, com esses 10 que eu trouxe aqui e mais os 90 sobrenomes que nós já falamos nas nossas edições anteriores do nosso encontro, do nosso bate-papo, do nosso podcast, já são 100 sobrenomes comuns de brasileiros que você encontra na rua. Você sai na esquina, na padaria, você vai encontrar um Godoy, você vai encontrar um Teles, você vai encontrar um Macedo, você vai encontrar um Valadares, um Falcão, um Pimentel, um Magalhães. Você encontra no teu dia a dia. Então, as raízes judaicas, elas estão muito mais próximas de você do que você imagina. E aí, com o professor Paulo Matos, o nosso Nachshon Matos, nós vamos desvendando essa história. Nós vamos desvendando por onde eles passaram, quem eram eles, os primeiros judeus. E muitos fizeram parte da tua família, né? De você que está nos acompanhando. É uma história muito bonita, mas é uma história que foi ocultada. Por quê, gente? Porque foi um tempo sombrio da humanidade. E uma grande instituição que existe até os dias de hoje e é extremamente poderosa. E aí, não vou me calar, vou falar o nome, que é a Igreja Católica. Sim, a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja de Roma, junto à coroa espanhola e portuguesa, promoveram a Inquisição espanhola, depois Inquisição portuguesa, né, que atuou em Espanha e Portugal, por óbvio, mas também atuou no Brasil. A Inquisição no Brasil só terminou no ano de 1821. Ela durou aproximadamente 300 anos no Brasil, certo? Para você que me acompanha todos os dias aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Você deve estar careca de me ouvir falar isso, mas eu vou falar. Por quê? Porque eu preciso que você também fale. Porque essa história de milhões de brasileiros precisa ser contada. De onde você veio? Para onde você vai? E é sobre isso que nós estamos falando. Professor Paulo Matos Nachshon, é um prazer, mais uma vez, falar contigo aqui no nosso bate-papo, no nosso podcast sobre as raízes judaicas ocultas do Brasil. Maravilha, maravilha. É um grande prazer, Shimon, estar aqui mais uma vez, né? Eu tenho dito para os meus familiares e para as pessoas que tenho conversado na rua, que têm
comentado sobre esse bate-papo que nós fazemos aqui, que nós já fizemos, obviamente, e o que nós ainda estamos produzindo. E esse é um caminho cheio como uma paleta de cores. Se você tem uma cor rosa, você tem cor rosa mais leitosa, mais branca, mais escura, e que ele deve ser investigado minuciosamente, mas que uma coisa ela é irrefutável, não dá para a gente discordar. Quando a pessoa ela tem um desses nomes, ela corre o sério risco, de fato, de ter em sua árvore genealógica um desses cristãos novos. E mesmo que ela não tivesse esses nomes, pela mistura que houve no Brasil, o que acontece? Você corre um risco maior ainda, porque você vai identificando outros nomes, outras pessoas. Você falou em diversos sobrenomes, né? Você havia dito, acho que mais de 90, né? Agora nós havíamos citado. E existem muito mais. Completamos 100, né? Existem aqui, catalogados nesse dicionário, 16 mil. É muito sobrenome. Vou abrir um aleatório aqui, Sim. Matos. Olha aqui, acabei de achar, Matos Guterres. Inclusive é o teu sobrenome, professor Matos. Matos Guterres, Matos Henriques, Matos Azevedo. O teu é Azevedo? O teu sobrenome? Matos, Matuque, Matrel, Matrotel. Olha só, gente. Abri direto no sobrenome Matos, na letra M. Aqui, peguei aleatoriamente. Já saiu um sobrenome bem comum. São 16 mil sobrenomes. Por incrível que pareça, Matos é uma forma também antiga de chamar algo que sobrevoava, né? Hoje Matos é avião, é uma das palavras que se fala sobre avião em hebraico, né? Nós vimos isso também no último vídeo que nós fizemos, no último bate-papo que nós tivemos. Como que é? Aqui. O professor... Me perdoe. Pode falar. Me perdoe, fiquei curioso agora. Você falou rápido demais. Como que é? A palavra Matos também se refere... Ela se refere a avião. Matos se refere hoje, no nosso tempo aqui, em avião, né? A palavra Matos é avião. Esses aviões que nós voamos hoje. Matos. Entendeu? Matos com um S, com um T só, né? Porque você não tem nem colocado como dois tet, tet que vai, né? A letra tet em hebraico, que é Matos. Então você não tem como colocar mais um tet, porque ortograficamente hoje fica errado. Na antiguidade, certamente, porque essa coisa de você mudar e colocar mais de uma letra no sobrenome ou nos nomes é uma coisa mais latina, né? O que ocorre é o seguinte, na verdade... é que todos esses sobrenomes, o que eu ia dizer, é que todos esses sobrenomes carregam nomes de pessoas dentro deles. Pessoas que existiram. Infelizmente, nós não temos como fazer... A única maneira que nós achamos essas pessoas era sobre manuscritos, né? No papel. É a única maneira. Por quê? Porque não havia câmera para tirar foto, como havia câmera na Alemanha nazista. Eu não sei nem se eu podia falar essa palavra agora, acabei falando. Fale o bigodismo. Não havia o exército alemão, ele tinha câmeras, então tem tudo bem catalogado, essas situações. Hoje nós só sabemos os nomes dessas pessoas, como nós já dissemos, por documentos de concessão de terra. Não existia cartório no Brasil naquele momento, então a Igreja de Roma, existe a Igreja Ortodoxa, nesse momento, e existe a Igreja de Roma. Então, a Igreja de Roma batizava as pessoas aqui no Brasil e você sabia quem era cristão novo ou não. Até, acho que isso me falha, 1758. Né? Aí, quando acaba com as reformas do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal vai acabar com essa diferença entre cristão velho e cristão novo. E ainda assim vai perdurar o preconceito sobre esses cristãos novos, porque eles sempre vão ser vistos como escória da sociedade. Você não falava isso? Quanto dinheiro tivessem eles, entendeu? Você só deixa eu voltar um pouquinho. Pessoal, não fiquem bravos aqui com o Shimon. O pessoal me xinga, professor Matos, porque eu te corto, né? Eles me xingam, eles sentam né, o pau em mim porque eu corto o professor Matos. Mas eu gostaria que o professor Matos explicasse um pouquinho mais exatamente sobre isso, sobre essa segregação. Os judeus vieram para cá, eles foram forçados a vir para o Brasil, muitos. Alguns vieram com uma esperança de terem uma vida melhor aqui, mas o fato é que a coroa resolveu transferir esses judeus para cá para serem linha de frente na Terra Nova,
né? Chegando aqui no Brasil, encontrando aqui quem já estava, né? Hoje a gente já não é mais ingênuo de dizer, né, que os portugueses descobriram o Brasil. Existiam pessoas aqui, né? Existia já uma civilização muito bem formada aqui, mas foram os primeiros europeus, né? Então judeus já vieram aqui os portugueses, né? Os fenícios. E aí tem Os cananeus, eles gostavam de chamar de cananeus, pronto. E tem uma coisa que você falou aí que é muito importante, que mesmo aqui, eles ainda eram considerados cidadãos de segunda classe, os judeus. Nós vamos ver daqui a pouco os bens que foram coletados, né? Confiscados, e você vai ter a impressão, eu quero que você que nos assiste continue aqui conosco. Você vai ver quanto dinheiro os judeus, os cristãos novos, e os cristãos velhos eles tinham, porque era na mesma proporção, às vezes até mais, na questão dos cristãos novos. Por quê? Porque os cristãos novos eles foram pegos em alguns processos emprestando dinheiro, que era um crime, né, no início da Idade Moderna e na Idade Média. Por que era crime? Porque católico não podia emprestar dinheiro a juros, isso era coisa de judeu de fato. Então quando eles são pegos, né, como no popular, com a boca na botija, emprestando dinheiro a juros, aí a Inquisição pega, abocanha esses cristãos novos, e alguns deles, de fato, a maioria vão morrer ali no Palácio do Rócio, vão ficar ali, os bens são confiscados, vai ser feito anos, você vai matando esse indivíduo no cansaço, até que ele vai ser queimado na fogueira, ou os ossos dele vai ser queimado na fogueira, para haver, de fato, esse extermínio total, que era o que o Dom João III, a Isabel de Castela e o Fernando de Aragão, eles queriam fazer, que esse era o fato, né? O Fernando de Aragão tem uma morte também horrorosa, né? Mas o Fernando de Aragão e a Isabel de Castela foi o casamento que me parece que mais deu certo, porque eles tinham uma coisa em comum, eles odiavam os cristãos novos, né? Eles odiavam com todas as forças. Eles nomeiam o Tomás de Torquemada, né? Depois lá em Córdoba eles nomeiam outro para ficar ali, e assim, morre até cristão velho tentando defender em Córdoba os cristãos novos, porque das injustiças tentam invadir um palácio que tinha lá, que se transmutou esse palácio em, de fato, um lugar de tortura dos cristãos novos, entendeu? Então, quando a gente vai chega a sonhar com tudo isso. Esses cristãos novos eram os judeus que estavam lá. Então, os Aragão, que o professor Paulo acabou de falar, eram os reis espanhóis, né? A família Aragão. Aragão e tem um outro nome também, Castela, né? Aragão e Castela? Aragão e Castela. Fernando de Aragão, né? Isabel de Castela. Exatamente. Aragão era um rei, Castela era outro reino. Hoje nós conhecemos esse reino, a junção desse reino nós conhecemos como Espanha, né? Espanha, exatamente. Isso, exatamente. E aí na Espanha... Não era Espanha. Em 492, pessoal, 492, a Espanha decreta, então, o fim dos judeus, né? É proibido ser judeu na Espanha. Ou você ia embora, a expulsão, né? Quem era judeu? Olha, eu vou permanecer judeu, eu não abro mão da minha fé, foi expulso, preso ou morto. Tá? Quem quis sobreviver na Espanha se converteu e aí passou a ser chamado de cristão novo. E da Espanha foram para Portugal. Portugal também foram perseguidos, expulsos, né? Convertidos à força. Essas coisas aconteciam. Ou ele era expulso, tinha que sair correndo, ou tinha seus bens tomados, ou ele se convertia, tá? Para tentar ser aceito. Mas mesmo assim, e aí nós voltamos lá no parênteses que nós abrimos com o professor Paulo. Eles se convertiam, mas mesmo assim eram considerados cidadãos inferiores, com menos direitos, não se confiava. Por mais que ele tivesse ali comendo carne de porco, o judeu não come, ele comia. Né? Ele ia na missa, ele tinha a casa dele cheia de santos, imagens, para provar que ele era católico. Mesmo assim, a filha de um católico cristão velho não podia se casar com a filha de um cristão novo, com o filho de um cristão novo e vice-versa. Então tinha essa segregação, ele era um cidadão que alguns cargos ele não poderia ocupar. Muitos judeus, professor Paulo Matos, ocupavam posições no Brasil porque não tinha ninguém.
né? E os judeus tinham uma certa vantagem em relação aos demais portugueses que vinham para o Brasil, né? Porque os judeus tinham qualificação. Qual é essa qualificação? Sabiam ler, pessoal. Sabiam ler, escrever, eram professores, eram banqueiros, eram administradores, eram engenheiros, eram administradores públicos, sabe? Tinham essas habilidades, eram comerciantes, eram artistas. Então eles tinham essas habilidades para construir uma sociedade. Então, essas habilidades desses judeus foram utilizadas na colonização do Brasil. Mas mesmo assim, eles permaneciam cidadãos de segunda classe. Então, Fato. essa jornada foi uma jornada dura. Veja, você tem que construir o país, tem que dar a tua vida para manter as terras sob o domínio português, mas você é um cidadão de segunda classe, professor Paulo. Fato. O que acontece? Eu quero abrir um parêntese para a gente também, que é algo que eu vou dizer que é de suma importância. É perigoso quando você simplesmente deixa a tua cultura se esvair para viver a cultura do outro, para agradar o outro, ou por bens materiais, não podendo se reconstruir. Por quê? Medo, porque né? a mesma coisa, se você for voltar um pouco para o futuro, da Inquisição para o futuro, para a Segunda Guerra, você vai verificar uma coisa que foi nociva ao povo judeu. Eles se assimilaram e isso foi um perigo. Por quê? Porque mesmo na Inquisição, mesmo aqueles que se converteram, existiam cristãos novos que se converteram ao cristianismo e viraram cristãos novos de verdade e não voltaram ao judaísmo, e até eles pagaram com a própria vida depois, porque havia o quê? Um senso de catolicismo tão grande que eles nunca seriam puros. Isso é importante para essas pessoas que estão querendo buscar esse resgate e fazer um resgate verdadeiro, né? Por quê? Porque você vai acabar barganhando com uma coisa, e depois você vai ver que na hora que, de fato, que o governo, na hora que as outras religiões, né, isso não é uma crítica pesada para nenhuma sequer, na hora que você tiver que escolher aquilo que de fato você quer ser, o outro vai dizer assim, não, mas você vai dizer para ele, não, eu quero ser como você, mas ele vai dizer, não, você nunca vai ser como eu. Por quê? Porque você é judeu. Então, esse tipo de coisa é uma situação que realmente precisa ser revista. Você precisa, de fato, você que quer fazer um retorno, você precisa trazer a verdade do que você quer. Isso é muito importante. Uma outra situação também é a questão dessa questão dos judeus que sabiam ler, né? Por quê? Se a gente avança no Brasil mais para frente um pouco, o que ocorre? Esse Brasil que, quando vieram os holandeses para cá, esses judeus, que agora são judeus mesmo, vão construir a sinagoga Karl-Tsui Magen Davi, eles vão saber fazer o quê? Eles vão saber ler, eles vão saber escrever em hebraico, em português, em espanhol, e vão saber falar a língua flamenga, que era a língua, o idioma da Holanda. Então isso é importante para nós entendermos o quanto é a evolução desse povo ao redor do tempo e o quanto é importante não assimilar. Porque se você vai largar por medo, né, você vai largar a sua religião, sua cultura por medo e vai deixar que o outro ele entre na sua vida e na sua vida religiosa, na vida pessoal, o que você acaba fazendo? Você acaba simplesmente dizendo assim, não, mesmo que eu queira ser de verdade, você não vai ser aceito. Essa é a verdade. Subjugado, né? Subjugado. A ciência histórica, ela serve... Subjugado, muito obrigado. A ciência histórica, ela serve para isso, para a gente analisar as coisas que aconteceram no passado, analisarmos os comportamentos humanos e, dentro dessa interpretação, a gente entender o quê? Que o ser humano, ele tem a tendência de praticar o ato a ato como ele fez no passado. Isso é muito simples. Verdade, isso a gente aprende na escola. Ali tinha os judeus sefarditas, né? Espanha, Portugal, os judeus que vieram diretamente de Jerusalém e foram parar ali na Espanha e Portugal, né? Essa primeira ida desses judeus data lá dos primeiros exílios, né, judaicos diretamente de Israel. Então eles saem de Jerusalém, saem de Israel e vão parar na Península Ibérica. E sempre sofrendo perseguições por serem judeus. Veja, na Inquisição começa ali no ano 1400, final do ano 1300, né?
para o ano 1400, depois final do ano 1400, perdão, né? Final do ano 1400 para o ano 1500, né? Você tem ali a Inquisição decretada, a Inquisição espanhola. Só que, se você pega para olhar o que aconteceu na Alemanha na Segunda Guerra Mundial, para não falar, né, sobre o bigodismo, né, que perseguia os judeus, você tem o mesmo modus operandi. Você tinha os judeus já seculares, né? Vamos chamar de secular aquele judeu que não praticava mais, que ele já tinha assimilado a cultura alemã. Muitos eram cristãos ali na Alemanha, muitos eram protestantes, muitos eram luteranos, e no final das contas eles foram presos nos campos de concentração. Já eram netos, bisnetos, tataranetos de judeus e eram considerados judeus, eram considerados cidadãos de segunda classe. Então, isso não deixou de acontecer, né? Essa perseguição, após muitas gerações, mesmo eles já não se identificando mais publicamente como judeus, quando chegou a hora de pegar todos eles e prender para eliminá-los. Mesmo se você não fosse um judeu religioso, ainda assim você era um judeu, né? Então, a Inquisição funcionou dessa forma. Depois, na Segunda Guerra Mundial, funcionou também dessa forma. E no futuro, provavelmente, se houver algo assim, que Deus proteja, que não haja, né? Mas se houver, provavelmente eles buscarão mesmo aqueles judeus que já nem lembram mais que são judeus. Mas o sistema, professor Paulo, dá um jeitinho de encontrá-los. Mas aqui no Brasil, esse encontro desses judeus, dessa história, foi por um motivo bom, né? A professora Anita Novinsky pesquisava na Torre do Tombo e se depara com os arquivos da Inquisição, e aí começa a descobrir que, na realidade, aquelas pessoas eram judeus, professor. O que ocorre? Na verdade, isso que você falou, de fazer essas pesquisas, de que o bigodismo, né, vamos chamar assim, fazia essas pesquisas, é um fato, todo mundo já sabe, mas é o que eu falei, nós precisamos ligar o hoje, essa raiz judaica que a pessoa que nos assiste ela tem, e sem fazer um sensacionalismo. O que acontece? O Torquemada, o Tomás de Torquemada, que viveu nesse tempo que você falou, 1492, e entre outros, os inquisidores, Tomás era o Marco Teixeira. Tomás era um padre, Pode né? falar. Um monge, a maioria dos inquisidores eram monges, eram padres, né? Era um padre. Tomás era um padre da Igreja Católica que liderou a Inquisição Espanhola, pessoal. Era um diabo. De Torquemada. Então, o que eu Diga-se de passagem. Essas pessoas, elas tinham árvores genealógicas. Eu tenho minha árvore genealógica, né? E eu descobri, por exemplo, eu tive sorte porque eu achei uma família Magalhães ali, que eu vou ter eles nessa árvore até o ano 1370 e alguma coisa ali, nessa árvore, né? Na minha árvore. Você vê que está tudo bem datado e tudo bem catalogado. Isso é importante. Uma outra coisa, eu conversava com uma pessoa esse fim de semana, com um doutor da universidade, aqui de onde eu moro, e o que acontece? Ele falou que fez um teste de DNA, né? E que também, nesse teste, comprovou lá que ele era tantos por cento ashkenazim, e ele ficou maravilhado com isso. Bom, mas assim, aquilo que eu quero trazer com relação a isso, só para você entender, existia um homem chamado Antônio Rodrigues. São muitas histórias, né? Mogadouro. Ele tinha 74 anos, né? Quando ele foi ali pego pela Inquisição em 1672. Esse era o ano. E tem uma possibilidade de você fazer um raio-x do seu sobrenome, né? São tantos sobrenomes, todos os dias que nós apresentamos aqui para vocês, Silva, Santos, Melo, Araripe, Taques, né? Há como fazer um raio-x, né? Para ver a viabilidade de construir a sua árvore genealógica. É uma consultoria que a Sinagoga no Sim Brasil, a nossa equipe genealógica, faz, né, do seu sobrenome e monta um raio-x, né? E havendo sim a possibilidade de construção da sua árvore genealógica, você então
está apto para seguir para a próxima fase de construção disso. E aí sim, entra na fase documental, né? Lá em Portugal, na Espanha, os especialistas vão buscar os documentos que ligam você e vão encontrar quem era o judeu, quem era o cristão novo, quem era aquele personagem da tua família, né, que tem uma ligação judaica direta com você. É possível chegar até o ano 1200. Então a nossa equipe aqui no Brasil faz esse raio-x. Sim, tem custo? Tem custo, mas é um investimento nas suas raízes, na sua vida. Então, se você tem interesse em conhecer e fazer um raio-x do seu sobrenome, faça contato com o WhatsApp que aparece aqui no vídeo. Chame lá, diga, quero fazer o raio-x das minhas raízes judaicas, tá? Escreva isso e a nossa equipe vai te atender e vai encaminhar você para os nossos especialistas, tá? Mas não deixe de fazer contato conosco. Vamos seguindo aqui. Perfeito. Nós estávamos falando aqui acerca do homem, né? São tantos processos que nós vamos pegando da Inquisição, processos inquisitoriais, vamos catalogando nomes, feitos, bens que foram... eu vou chamar assim, ladrados dessas pessoas que foram colocados em poder da Igreja de Roma e do governo de Castelo Aragão, que nós conhecemos como Espanha hoje, e do governo portucalense, que é de Portugal. Uma dessas pessoas foi presa em Portugal, esse homem, o Antônio Rodrigues, era esse que era o assunto que eu vinha trazer, né? Que ele foi denunciado, ele tinha 74 anos, foi em 1672 isso. E ele foi denunciado pela Maria Pereira, que era uma criada pessoal aqui do processo diz, né? Por que ele foi denunciado? Ele foi preso, né? Uma prisão, uma espécie de prisão preventiva foi feita com ele. Por causa do quê? Ele estava num processo, né, acusado de montar um grupo de oração, uma sinagoga, hoje a gente conhece como sinagoga. E de repente ele já estava fazendo com o vizinho dele, que era outro cristão novo, transportando, o processo diz aqui, que estava transportando os bens dele para a Península Itálica, entendeu? Então isso, e a gente sabe que nesse momento da Inquisição, a Península Itálica estava repleta de judeus, comunidades que já estavam se formando, e lá se podia ter judaísmo, por mais que o Papa estivesse lá, não sei por qual motivo, mas o Papa ele tinha um apreço ali para ter esses judeus ali, né? É uma outra situação geopolítica e uma outra conversa. Dentro desses bens, ele escreve um com H-U-M, um baú, joias dentro desse baú, um saco de cerca de 27 pérolas, né? Veja só. Era ele tem 14 pedras de diamante, tem aqui, veja só. Né? 2 cordóis de ouro, ele diz assim, 2 cordóis de ouro, um dobro de castelo, ele diz aqui. É bem complexa o português da época, né? E 100 mil cruzados. E isso foi aprendido indo para uma embarcação. Os soldados do rei, junto com os padres ali, eles vão e fazem essa apreensão. E nós vamos vendo, entre outros processos, que essas pessoas, elas não têm só esse tipo de bens. Elas têm cadeiras. Aqui no Brasil são apreendidas cadeiras de acácia, entre outros. É apreendido, tem um processo que nós vemos até, como é que se chama, não sei como é que chama na cidade de vocês, a duela aqui, e fica na porta, né? Antes de bater a porta, que você monta a porta, aquele quadrado que a gente faz o Dalet aqui, né? Uhum. Da porta. É apreendido porque é de acácia, de madeira nobre, a Inquisição pega e apreende esses materiais. O caixão, né? Então, aqui no Paraná se chama caixão. Eu acho que é caixão ou soleira. Caixão. Obrigado. São diversos nomes, são os umbrais, eu acho, da porta, né? Então, mesas menores, você tem uma diversidade de coisas que são apreendidas, até colher de prata, jogos de colher de prata, salas de janta, né? Que são catalogados. E isso a gente encontra, não é que nós encontramos no ChatGPT, nós encontramos de fato nos processos inquisitoriais, em livros que estão disponibilizados a todos nós. Esse homem, nesse momento, nessa prisão que é feita dele preventiva, o que ocorre? Ele vai, como réu, ele vai preso no Palácio do Rócio, que era ali o QG dos cristãos novos que estavam para morrer, de ser queimado ou morrer ali. Ele, até o fim do processo, ele já vai com 74 anos. E aí ele não resiste,
depois ele é morto ali, e aí não se fala o que foi feito com os ossos dele ou com o corpo. Mas era comum queimar esse corpo depois, né? Existem vários costumes judaicos aí, dentre eles, que não se pode queimar o corpo, entre outros, mas eles faziam isso. É impressionante como eles faziam. Deixa os comentários aí para vocês. Ô, professor, só repita para nós, então, o nome, os sobrenomes desse judeu que estava saindo, foi pego por uma tentativa de construir uma sinagoga ou uma sala de reza, né? E estava saindo da região da sefardita para a Península Itálica. Como era o nome? Como era o nome dele? O nome dele era Antônio Rodrigues, né? É um nome até comum aqui no Brasil. Comum. Rodrigues. Como você tem Rodrigues, aí, ó, você sai pra rua, tem Rodrigues em cima do poste, tem Rodrigues atrás da escada, tem Rodrigues na padaria, tem Rodrigues no restaurante, tem Rodrigues em todos os lugares. A denunciante também era cristã nova, que era Maria Pereira, né? Ela era uma funcionária dele lá. Ela nem chegava a ser escrava, por mais que os cristãos novos também, assim como os cristãos velhos, tivessem escravos. Isso era algo comum da época, né? Não temos como julgar isso com a mente que nós temos hoje, com a forma cultural de hoje. Nós não podemos fazer, mas os caras tinham escravos. Isso era o comum, era as leis da época. Todo mundo tinha. Né? Então, era isso que nós estávamos falando. Alguns cristãos novos, eles também queriam, eles queriam para se livrar, né? Eles queriam. Só que quando aparece a oportunidade de eu ter 14 pedras de diamante, aí meus olhos brilham de repente, e aí eu não sei o que eu vou fazer. Aí ela preferiu denunciar ele, né? Então essa que é a entrelinha da conversa. E é assim que você foge de uma perseguição, Paulo, né? Até eu pergunto sempre aqui nas nossas lives para o nosso pessoal: vocês estão preparados para sair do Brasil? Você não vai poder levar teu apartamento, levar aí teu imóvel, você vai ter que deixar. O que você vai levar? O nosso ancestral Rodrigues, né, que foi preso e morto pelo Tribunal do Santo Ofício há 600 anos atrás, quase 600 anos, né, atrás, ele estava fugindo com as suas joias, com aquilo que ele podia carregar, estava levando a riqueza para a Itália e pegaram ele. Sami. Você já imaginou, Sami, um Rodrigues? Primeiro, um judeu Rodrigues morrendo lá atrás pela Inquisição, do mesmo jeito que os nossos irmãos judeus morreram na Alemanha também com o saquinho, né, com diamantes, com pérolas. A história é igual, Sami. Pois é, espero que minha conexão ajude, mas é o seguinte, eu acho que infelizmente recebi uma educação, como muitos judeus em São Paulo principalmente, onde a gente nunca imaginaria a idade de Rodrigues ser um sobrenome judaico. Isso, lamentavelmente, é uma lacuna no conhecimento, na mentalidade de gente por aqui, mas não só isso, como que interessante que um Rodrigues, infelizmente, tenha sido perseguido por essa razão. E tão interessante quanto, apesar de extremamente triste, é que às vezes um Rodrigues não seria recebido numa sinagoga, tendo uma história tão significativa nas costas, vamos dizer assim. E isso é uma lição muito forte, que eu acho que a minha geração, as pessoas que receberam, da mentalidade, eu não acho que é um preconceito intencional, eu acho que é realmente uma lacuna de conhecimento, mas que percebam que essa questão de sobrenomes, ela é muito limitada e muito imprecisa para o que representa o judaísmo, até porque cada um conhece muito da sua bolha, dos seus meios, mas eventualmente não conhece dos outros e muito menos de questões históricas. Né? E aqui eu até invoco o próprio sobrenome que é tido como um dos mais populares do Brasil, que é o Silva. E que é o nome de um grande rabino comentarista de Portugal, ainda, quer dizer, tem toda uma raiz geográfica e histórica que a gente tem nas mãos, mas às vezes ainda não é suficiente para as pessoas perceberem. E esse tipo de relato, como está sendo feito aqui, para mim ele é tão importante e fundamental, se não mais, do que os outros que a gente tem, das mesmas histórias, infelizmente, ocorridas na Europa, em países árabes, ou até mesmo Hanukkah,
que a gente acabou de celebrar, Verdade. lembrando essa mesma luta dos nossos sacerdotes tentando preservar nossa cultura espiritual, né? Nossa conexão divina. Verdade. Ô Sami, nós estamos fazendo aqui uma sequência dessas aulas aqui com o professor, desse bate-papo com o professor Paulo, e ele tem acesso aos processos inquisitoriais. Ele pega lá, consegue ler o português arcaico e traduzir para nós. E a história de muitos era por estarem tentando construir uma sinagoga, tentando reunir outros judeus ali em algum lugar. Aí alguém passava, via, estão tentando se reunir, eles estão se reunindo, eles estão praticando o judaísmo. Crime, condenado, morria. Né? O nosso irmão Rodrigues, lá com 74 anos, foi assassinado por tentar, né, por estar construindo uma casa de reza, né, uma sinagoga. Então a história é muito parecida. A história é igual. A história dos prógromos é igualzinha. A história das cruzadas é igualzinha, né? Tanto as cruzadas cristãs quanto depois o domínio otomano, inclusive agora recentemente na Turquia, gente, tem uma comunidade judaica na Turquia muito antiga, que são os Mizrahi, né? Que estão lá desde quando saíram de Jerusalém, né? E esta semana tentaram aniquilar, né, os membros da nossa comunidade lá na Turquia, semelhante ao que aconteceu na Inquisição, semelhante ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Ô Sami, só por curiosidade, lá dentro da comunidade, qual é o Silva lá dentro da comunidade paulista? Quem é o Silva lá? O sobrenome mais comum que a gente encontra lá. Você sabe de cabeça, não? Eu queria só, antes de mais nada, não tive a oportunidade antes, mas felicitar o professor por esse trabalho tão importante. E eu sempre digo, obrigado, professor, para os meus alunos e amigos e entusiastas do judaísmo, que a gente está vendo um evento de proporções bíblicas. E, inclusive, a nossa incapacidade de enxergar isso também é de proporções bíblicas. Então, de verdade, felicito pelo seu trabalho. Acho que esse conhecimento, como eu falei, existe uma lacuna muito grande e o seu tipo de trabalho com certeza contribui demais para aquilo que a gente precisa para superar isso e poder unificar o povo acima de tudo. Mas respondendo aqui para o Shimon a pergunta, eu não sei se é Rosenberg, não sei se é algum sobrenome que nem o meu que termina com Man, mas se a gente fizer uma análise desses sobrenomes, até de uma forma relativamente análoga ao que a gente faz de sobrenomes de Bnei Anussim, a gente ainda vai encontrar mais semelhanças de condições sociais e, enfim, de sobrevivência e antissemitismo. Sim. Em lugares diferentes, mas de novo a mesma lógica. Então é algo muito importante. A sua pergunta levanta esse ponto fundamental. Porque você tem lá... Você é Ashkenazim ou Sefaradi? Eu digo que eu sou um sefaradi trans. Eu nasci num corpo ashkenazi, mas eu enxergo muito as coisas dentro da linha sefaradi, dos costumes sefaradim, que para mim são priores até os costumes. E eu menciono mesmo o próprio Shulchan Aruch, que depois tem, entre aspas, uma adaptação do Remá, como os ashkenazim devem seguir os seus costumes. Então eu particularmente assim, entendo essa importância como histórica, mas hoje acho que a gente deveria, né, focar mais no que nos é comum. Existe em Israel o Nusach Yahid, que é uma liturgia unificada, e a mesma coisa acho que deveria ser o caminho para os costumes e para o entendimento das leis. Porque... Essa separação, vocês me dão aí a palavra, essa separação do separadim com Ashkenazi funciona da seguinte forma, né? Por exemplo, você pega o Gaspar da Gama, né? E, se não me falha, a mãe dele era Ashkenazim, se não me falha a memória, tá? Mas é assim, depois de que o imperador Adriano expulsa ali os judeus de Jerusalém, né, da Terra Sagrada, a maioria, de fato, vai para a Península Ibérica e uma outra parte menor vai para onde só no século XX vira o maior reduto de judeus, que é na Polônia, né? Lituânia e aí Alemanha. Quando há a Inquisição, eles se encontram depois na Alemanha, porque os judeus sefaraditas já estão ali na Antuérpia, né? E na Holanda.
E aí os sefaradim, eles são muito ricos nesse momento, né? E os Ashkenazim, eles encontram ali na Alemanha os Ashkenazim e eles dizem assim, pô, por que esses judeus estão pedindo? Quem são os judeus? Esses que nem falam Yiddish e são pobres, estão pedindo esmola na igreja católica, na frente da igreja católica, eles começam a se ajudar uns aos outros, mas sempre uma situação, né? Há esse reencontro muito depois, né? Hoje, com o advento da internet, a gente entende que se houvesse isso naquele tempo, mas é de fato um encontro muito possibilitador para ambas as partes, né? Isso é interessante. Por isso que eu perguntei se você era Ashkenazim, porque de fato os Ashkenazim eles vão ficar mais ricos, né? Já no século XIX. Aí eles vão constituir uma comunidade mais bem estabelecida, entre outras coisas. Isso é importante porque é um relance de culturas, né? Nós vamos encaixando diversas coisas. Inclusive, eu tenho mais uma outra colocação, mas eu vou deixar vocês aí à vontade para ainda colocarem mais algo mais. Tem mais uma outra história perfeita. Você tem mais uma outra história aí de mais um nome que foi julgado, que morreu aí, professor Paulo? Isso, eu vou. A história aqui basicamente é de um homem chamado Luiz Henriques Franco. Tá? Ó, então antes de você falar, pera aí. Antes de você falar mais essa história, eu tenho mais 10 sobrenomes comuns. Já estamos indo para 110 sobrenomes. São 16 mil, hein? Eu acho que nós vamos ter que fazer aqui 5 anos de podcasts para falar esses 16 mil sobrenomes. Mas olha só. Tem o sobrenome Aguiar, também é muito comum no Brasil. O Espírito Santo também tem esse sobrenome. Campos, sobrenome Campos. Torres, Bandeira, Moura ou de Moura, Seabra, Rangel, Frota e Peçanha com cedilha e Peçanha com 2 S. Mais 10 sobrenomes, né, comuns, né, que remetem lá há 500 anos atrás, há 550 anos atrás, há 600 anos atrás. Vamos lá, professor. Então você tem mais um nome, mais um personagem real que foi pego e registrado ali. Aí alguém pergunta, mas como é que vocês têm esses documentos? O Tribunal do Santo Ofício, ele era extremamente minucioso e registrava tudo. Eles escreviam nos mínimos detalhes tudo o que acontecia. Perfeito. Então, o que ocorre? Dentro desse Constituto Histórico, em 1717, o que nós temos aqui, de fato, é uma história de um boticário, que nós já explicamos, é um homem que cuida de remédios, faz porções de remédio com plantas medicinais. Isso era uma função muito grande. Inclusive, acho que vieram uns 27 boticários na esquadra do Cabral, que também era um cristão novo, né? O Pedro Álvares Cabral. Essa história acontece em 1717 com o Luiz Henriques Franco, e ele esconde ali cerca de 34 peças de ouro. Isso dá mais ou menos 55 mil reais. Eu tentei fazer essa conta, né, para hoje. 55 mil reais em ouro na casa desse outro cristão novo chamado Joseph Pereira Lopes, né? Então, mais uma outra peça, um filagrama, que é uma espécie de mais fina de ouro, bem trabalhada, que era mais cara, um pouco, não tem o preço aqui. E aí ele é pego pela Inquisição, né? Eles são moradores ali em Portugal, denunciados por essa Maria Carreira, uma cristã velha. Então, partindo disso ali, ele também vai preso. O que a gente quer colocar isso? O que mais me impressionou nessa história é porque ela está muito próximo aqui do século XXI, né, que é onde nós estamos atualmente. Nós não estamos falando do ano 1492 mais, nós não estamos falando aqui do ano 1500, 1530, que foi quando o Brasil, eu não sei se o nosso querido amigo ele teve a oportunidade de assistir nossos vídeos, nós pegamos documentos, chamamos de Seis Marias, que são concessões de terras, que foram dadas aos cristãos novos, e muitos cristãos novos, nesse primeiro momento, né, que tinham poder aquisitivo, vieram construir o Pernambuco ali e outros estados, o estado da Bahia, com seus próprios recursos. Para validar essa história é o que nós estamos mostrando, né? Ouro, pérolas, diamantes. E pessoas que não tinham um nome muito fácil, que nós conhecemos hoje. O Joseph Pereira Lopes, que é um nome, muito próximo do que a gente tem, né? E o Luiz
Henrique era um farmacêutico, chama assim, da época, né? Então existem nuances todas. Travou, Paulo. Onde Tá travando. Dá uma tá ruim no telefone. Dá uma reiniciadinha. Mas o que tá travando ainda aí? Ele trava. Vai, tenta falar. Bom, então o que ocorre dentro de tudo isso é aquilo que nós estamos falando. Essas histórias, elas estão muito próximas do dia de hoje no qual nós estamos conversando. Né? Então, de fato, precisa ser visto essas questões. Por que elas precisam ser vistas? Pelo seguinte fato: o inquisidor atual, aquele que possivelmente possa existir, que vai vir atrás do povo judeu, será que ele vai atrás, ele vai vir em busca apenas da comunidade tradicional, ou ele vai vir em busca dessas pessoas que têm o DNA? Porque hoje a gente sabe que tem DNA dessas pessoas. Elas estão atreladas ao nível do DNA, nessas pessoas que já se passaram, que queriam construir uma vida judaica nesse caso. A IBM, na Segunda Guerra, conseguiu fazer o mapeamento de várias gerações. Agora me fugiu o número exato de quantas gerações a IBM conseguiu mapear, Sami, lá na Segunda Guerra Mundial, para fornecer lá para o governo alemão, né, quem tinha origem judaica. Né? Eu sei que na Inquisição também usou-se essa questão de linearidade familiar, né? A árvore genealógica. Então buscavam também gerações para trás, e hoje com a tecnologia, imagina, existem formas através de documentos genealógicos, tá? De você fazer a tua árvore genealógica com capacidade para chegar até o ano 1200. Imagina, né? Hoje dá para fazer isso. Imagina através do DNA. Né? Olha, você tem um traço de DNA judeu, então para que você não transfira isso para frente, nós vamos eliminá-lo. O próximo, que Deus nos livre, não dá nem para falar essa palavra, né? Seria o próximo holocausto, usando a tecnologia, usando a IA para identificar quem é judeu e quem tem raízes judaicas. Sabe, então tá muito mais perto do que a gente imagina essa história, né? Veja, o caso que ele acabou de trazer ali, o professor Paulo, é do ano 1700, né? 1700 e alguma coisa. Já é bem mais próximo. Então, eu acho que assim, tem uma questão interessante aí. Eu mencionei que a gente celebrou Hanukkah agora, e a gente tem duas festas que são consideradas, sei lá se é deuterocanônicas, bíblicas, são posteriores ao período bíblico, mesmo que ainda tenha alguma menção, no caso Purim e Hanukkah, mas que não são instituições formais da Torá, do Tanakh. Elas são instituídas pelos sábios. E a característica interessante, inerente a cada uma delas, é que em Purim eles tentaram nos exterminar fisicamente, e em Hanukkah eles tentaram nos exterminar culturalmente e espiritualmente através da assimilação. Um pouco existe esse paralelo que tentam fazer com o Holocausto, onde tentaram nos exterminar fisicamente, e a Inquisição, onde tentaram nos exterminar espiritualmente. Mas a questão está muito próxima de nós, a meu ver. Eu acho que a comprovação de ascendência genética ela é muito importante hoje, mas principalmente para a gente se unir, né, ter uma prova científica para a gente se unir mais do que talvez efetiva para vencer, entre aspas, essa guerra espiritual. Para isso eu acho que toda a ascendência histórica do fenômeno do retorno, do despertar e do retorno dos Bnei Anusim, ela se fortalece muito mais com a reconstrução, enfim, não sei se é a melhor palavra, mas da identidade judaica, da vivência judaica, da prática judaica, da defesa do nosso povo e das nossas missões, dos nossos objetivos para o mundo, pelo pacto que a gente tem registrado na Torá com Deus, do que apenas isso, porque infelizmente se a gente analisar, ainda estamos muito atrasados, não sei se essa é a palavra, quanto comunidade, para poder ter mecanismos de absorver e receber alarricamente as pessoas que comprovam a sua ascendência.
Então, no fim das contas, acho que a mensagem é que a gente resgata a nossa identidade e o fato de a gente poder construir um caminho de DNA não deve servir para frustrar ninguém, mas sim, pelo contrário, para nos lembrar que a gente também está fazendo isso pelos nossos antepassados que tiveram seu judaísmo negado lá atrás e, infelizmente, até hoje, até mesmo por parte da nossa própria comunidade, dos irmãos, daqueles que rezamos na nossa Amidá, pelo retorno daqueles que foram separados e dispersos, mas que temos tanta dificuldade de abrir as portas e os braços para recebê-los. Então, assim, eu acho particularmente, como alguém que, entre aspas, vem de fora dessa causa, porque nasci na comunidade convencional, que é muito tocante, mas muito mais, assim, do que apenas a comprovação de DNA, mas a entrega, o resgate vivo das práticas judaicas, que para muitos na nossa comunidade são distantes, era algo que o vovô fazia, a vovó a gente fazia porque eles faziam questão, e que a gente vê as pessoas entregando sua vida para recuperar, como no próprio exemplo que o professor mencionou, e que a gente comentou agora há pouco, do Rodrigues, que infelizmente já numa idade avançada foi punido com a morte por fazer uma sinagoga. Quer dizer, a gente perguntar quantos de nós temos nesse grau de entrega na sua fé, no seu amor a Deus, no seu amor à Torá, diante de uma ameaça tão grande, quando hoje a gente tem recomendações de instituições e federações para a gente não andar com kippá e não ostentar símbolos judaicos na rua por causa do antissemitismo. Acaba sendo um contraste muito grande, gritante, que a gente tem irmãos nos confins do Brasil, e não só do Brasil, de outros países também, que tiveram seu judaísmo forçado lá atrás, removido à força, e que hoje nem passa pela cabeça deles não viver como judeu, a não ser, infelizmente, por uma ignorância, por um conceito que ainda não foi resolvido por parte dos próprios irmãos da comunidade. Eu falo isso com pesar no coração, não é para acusar ninguém, sim para fazer uma autocrítica, que eu acho que é inerente àquilo que a gente pede nas nossas rezas e nos nossos textos também, que é o retorno e a reincorporação de todos aqueles que, lamentavelmente, foram afastados do centro da vida judaica, vamos dizer assim, porque da prática judaica a gente não pode dizer, ainda mais frente à história que comprova tantos que morreram por praticar nas condições mais difíceis, e hoje, infelizmente, por ignorância, a gente às vezes acaba não considerando, né? Então, uma reflexão importante. O fato é que os filhos, né, os descendentes sobreviveram desses judeus, né? Esses dias alguém disse o seguinte, algo que é chocante. Ele falou assim, esses Bnei Anussim, esses judeus que se converteram ao cristianismo, eles tinham que ter morrido, porque eles era preferível que tivessem morrido do que se tornado idólatras. Afinal de contas, se converteram a uma outra religião. Mas hoje a única coisa que nós podemos falar é o seguinte: sobreviveram. Os judeus, aqueles cristãos que se tornaram cristãos novos, eram judeus sobreviventes. Só um detalhe, Shimon. Diga lá. Eu já escutei que, na verdade, consta num dos livros do Rambam, eu não me lembro agora o nome dele, enfim, que ele fala sobre a perseguição islâmica. Sim. Perguntam para ele até que ponto o judeu deve ou não deve renunciar a entregar a sua vida para não se curvar à idolatria, e o que de fato é considerado idolatria. Sempre foi para mim algo que deixava muito bem criterizado a conduta judaica. Até que outro dia, conversando com o rabino, ele falou, não, mas existe também a possibilidade que a pessoa não estava disposta a dar a sua vida, e mesmo assim é o judaísmo. Ela não nega. Então, como fica essa pessoa a partir do momento que ela sobrevive e quer retornar? Como que a gente, infelizmente, negligencia algo que é inerente, que faz parte do pilar realmente da nossa identidade, um povo que é oriundo de uma família, que tem um propósito comum que é maior do que qualquer vaidade pessoal, enfim. Só que a gente tem dificuldade de aprender com a história, e lamentavelmente é por isso que a cada tempo a história é picotada na gente, povo hebreu, judeu, enfim, ou até como humanidade mesmo, no geral.
Então, o que nós fazemos aqui nada mais é que contar a história. Estamos contando a história. Existe uma instituição gigantesca no mundo que manda em parte desse mundo e ela não tem interesse nenhum que essa história seja contada. Você está expondo aqui o lado mais sombrio dessa instituição, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, com todo respeito aí aos irmãos católicos que estão aqui eventualmente assistindo. Você pode ser um judeu, você pode ter esses sobrenomes: Rodrigues, Santos, olha só, Belmonte, Zaguri, Navarro, Espinosa, Toledo, Luna, Montalvão, Banion, Araripe e Tax, sobrenome Tax. Inclusive a família Tax aqui no Paraná é uma família nobre, recebeu terras da coroa portuguesa e até hoje detém essas terras ali na região dos Campos Gerais, em Ponta Grossa. Então, é uma história antiga, escondida, muitos não sabem e muitos vão ficar sabendo. Só que tem um detalhe: aqueles que descobriram, muitos deles já estão lá em Israel, vivendo como judeus, retornaram, seus filhos, inclusive, servindo a IDF, defendendo a existência de Israel. E esse é o objetivo, né? Contar a história que ninguém tem interesse em contar. Mas nós vamos contando. A cada dia a gente vem aqui e conta um episódio, um capítulo dessa história. Então, você que está nos acompanhando, né? O seu sobrenome está nessa lista. Hoje nós falamos de 2, né? Os sobrenomes Rodrigues, que morreu, um senhor de 97 anos, morreu por... 97? Qual que é a idade dele mesmo, professor Matos? 70 aí. 74 anos. Um senhor de 74 anos morreu por estar construindo uma sinagoga, gente. E isso aconteceu na Alemanha, isso aconteceu nos Pogroms, isso está acontecendo hoje lá no Oriente Médio, tá? Isso aconteceu em 7 de outubro e isso vai continuar acontecendo. Então, conscientizando o Brasil de que a história do brasileiro também é a história dos judeus, né? Nós conseguimos ter uma dimensão maior. O brasileiro vai ter uma dimensão maior do que é que está em jogo, né? Contra qual força sombria nós estamos lutando. Deixa eu acrescentar mais uma coisinha, Shimon. Exatamente no que você está falando. Um sobrenome que eu não sei se você mencionou antes de eu entrar é Pinto. Pinto, muito comum. E é um sobrenome que hoje a gente tem conhecido exatamente com grandes rabinos, e temos inclusive em São Paulo um rabino muito querido, que é o rabino Sami Pinto. Eu sou meio xará dele, né? Mas o que eu queria comentar é que assim, eu tenho um momento em Bertioga, em São Lourenço, e a maioria das ruas aqui chama Pinto. E eu conheci uma pessoa dessa família e conversando com ela, naturalmente, nitidamente, ela tem sinais históricos em costumes e tal da família, de que ela descende da família Pinto judaica, vamos dizer, no período da Inquisição e tal, e eles vieram para cá, e de repente, quando aqui começou a se tornar um município e ganhar ruas e nomes, a maioria foi ganhando nomes dessa família. Então, mais um fato importante e curioso de um sobrenome que está nos dois lados, que tem do lado, vamos dizer, conhecido como formal, como oficial, e está muito presente também no lado não conhecido e às vezes ainda nem descoberto pelas próprias pessoas que carregam esse sobrenome como provável descendência judaica, né? Muito interessante. Verdade. É um negócio mágico, eu me encanto com essa história, não me canso de falar dela, porque são milhões de brasileiros, tá? São milhões. E eu acho que quando a gente fala em milhões, as pessoas se assustam, né? Aqueles mais céticos falam, não, mas não é possível um negócio desse. Sim, são milhões. Quando você vê a quantidade desses judeus que chegaram no Brasil e o porquê que eles vieram, tinha um porquê que eles vieram aqui, tá? A história de que Portugal só enviou ladrão, bandido, degredado para o Brasil é mentirosa. Não, Portugal precisava de pessoas qualificadas e não queria os judeus lá. Mandaram para o Brasil e os judeus construíram o Brasil. Então os judeus não vieram só dar uma mão. Os judeus estavam passando e ajudaram a carregar ali parte da mudança dos portugueses para o Brasil. Não. Eram os judeus que estavam chegando aqui, né, para construir essa nação. E essa história, infelizmente, ela é desvalorizada, mas nós vamos ver essa história ainda sendo contada nas escolas, né? Nós vamos ver isso. Ô Sami,
Sami, obrigado, você tá aí, ó, nesse lugar maravilhoso e parou para falar um pouquinho com a gente, olha só, gente. Maravilha. Coisa boa, que delícia. Muito obrigado, viu? Ô, Sami, repete de novo, porque travou bem esse finalzinho que você falou aí. Prioridade de falar com vocês, sem dúvida nenhuma, é uma grande honra. Lembrar quem nós somos, qual o nosso propósito. Eu aproveito para felicitar querido Shimon, representando os Anusim Brasil, querido professor também, pelo trabalho que fazemos todos, colaborativamente, de coração, de alma, de reunificar Israel, de darmos um exemplo bonito de amor ao próximo, de empatia, de união, para inspirar a humanidade e que a gente possa realmente viver tempos melhores muito em breve, aqui no Brasil, em Israel, em todo o mundo. Bezerra Hashem. Obrigado, Sami. Muito bem. Gente, muito obrigado. Shavuot. Valeu, professor, valeu. Ô, professor Matos, então, fechando essas duas histórias aí, né? Na próxima semana, no próximo encontro, nós vamos trazer mais fatos reais. Gente, são casos reais, né? É quase um você decide o que acontece no final, mas o final é trágico. O final, geralmente, essas pessoas morrem ou são degradadas, presas, excluídas, né? Viram cidadãos de segunda classe, quando não, torturados, mortos na fogueira. Esse era o final de quem era condenado pela Inquisição. Professor? Eu até diria que o final dessas pessoas é o final que eu, que você e que você que nos assiste estamos reconstruindo. Esse é o final. Verdade. E nós estamos tentando refazer esse final, né? E eu, obviamente, o meu trabalho acaba não sendo um trabalho tão religioso, mas é um trabalho de resgate cultural, de aprendizado, de entender, de ligar você ao início da Idade Moderna, né, que é quando o Brasil foi descoberto, e a parte, né, da Idade Média, que a gente vai buscar a sua raiz. Na raiz a gente vai buscar para entender que tipo de fruto que você é, né, para usar uma analogia. Isso é muito importante para a vida de você que me assiste, para a minha vida. Isso é muito importante, porque nós vamos reconstruir a história dessas pessoas que morreram, infelizmente, tiveram seus ossos queimados ou foram queimadas vivas nas fogueiras. É uma coisa que a gente não gosta de ter que falar, mas essa foi a verdade. E nós não temos imagens, ainda bem, mas se você ler diversos contos e livros, você vai ver que consegue ver. Quero expressar minha gratidão, Shimon, a você e a todos os que nos assistiram. E fiquem mais ligados ainda aí, que nós vamos descobrir nos próximos vídeos aí diversos bens, qual era a espécie dos bens que eles tinham, né? E quanto isso valia, com que dava para comprar no dia de hoje, os bens que eles tinham, para a gente dosar a maneira como eles viviam, né? Era como se tivesse uma Hilux, era como se tivesse uma casa num bairro de classe média alta ou num bairro de classe alta, como era? Nós vamos trazer isso para a nossa realidade e eu vou aguardar todos vocês aí. E tem uma possibilidade de você fazer um raio-x do seu sobrenome, né? São tantos sobrenomes, todos os dias que nós apresentamos aqui para vocês, Silva, Santos, Melo, Araripe, Taques, né? Há como fazer um raio-x, né? Para ver a viabilidade de construir a sua árvore genealógica. É uma consultoria que a Sinagoga Anusim Brasil, a nossa equipe genealógica, faz, né, do seu sobrenome e monta um raio-x, né? E havendo sim a possibilidade de construção da sua árvore genealógica, você então está apto para seguir para a próxima fase de construção disso, e aí sim entra na fase documental, né? Lá em Portugal, na Espanha, os especialistas vão buscar os documentos que ligam você e vão encontrar quem era o judeu, quem era o cristão novo, quem era aquele personagem da tua família, né, que tem uma ligação judaica direta com você. É possível chegar até o ano 1200. Então a nossa equipe aqui no Brasil faz esse raio-x. Sim, tem custo? Tem custo, mas é um investimento nas suas raízes, na sua vida. Então se você tem interesse em conhecer e fazer um raio-x do seu sobrenome, faça contato com o WhatsApp que aparece aqui no vídeo. Chame lá, diga, quero fazer o raio-x
das minhas raízes judaicas, tá? Escreva isso e a nossa equipe vai te atender e vai encaminhar você para os nossos especialistas, tá? Mas não deixe de fazer contato conosco. Muito bem, pessoal. Deixa o like no vídeo, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe com a sua família. Se algum desses sobrenomes que nós falamos aqui hoje, só hoje nós falamos 30 sobrenomes comuns, né, no dicionário sefardita, que está aqui inclusive para venda direto no canal. É só você clicar, ele está aparecendo aqui. Você pode adquirir e conferir esses nomes. São 16 mil sobrenomes sefarditas, né, que ligam a nossa história do Brasil com a história dos judeus. Só fazer um adendo sobre o dicionário. Eu tive a oportunidade de não de ler todo, porque é mais um almanaque, mas assim, ele contém imagens, né? Ele contém imagens também de famílias, embarcações que chegaram, nomes próprios dessas pessoas, né? Verdade. Você pode, de repente, conhecer. Contém imagens de famílias que chegaram em embarcações aqui, famílias italianas que vieram para cá, para o Brasil, e que também são sefaraditas, né? Porque, só para a gente entender, os cristãos novos, eles eram sefaraditas, porque eles chamavam a Península Ibérica, Portugal e Espanha de Sefarad. Então, a partir deles são sefaraditas. Tem várias imagens. É um livro que vale muito a pena ter em casa. Adquira o seu também. Isso vale muito a pena. Bem interativo, pessoal. Então, compartilhe esse vídeo. Um abraço a vocês e até a próxima.